Olá, mundo condominial. Eu sou o Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje nós vamos conversar sobre o assunto que eu gosto, Marcelo. É verdade. Eu gosto. Esse eu gosto. Assunto vocês dominam. Chamaram ele para poder conversar comigo porque eu gosto do assunto. É verdade. Vamos falar sobre engenharia, mas não é qualquer engenharia, não. É engenharia diagnóstica. É para falar sobre laudo técnico, perícia técnica, parecer técnico e autovistoria. E para isso estamos com... Rubião Torres. Da Eng Project. Tudo bem, Rubião? Tudo bem, Rubião? Seja à vontade, fica à vontade. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. É um prazer maior é meu conversar sobre engenharia com vocês, conversar sobre meu cliente, que é o síndico, conversar sobre essa indústria, que é a indústria condominial. É verdade. Né? É um prazer mesmo. Eu gosto muito disso. Então, gosto muito desse mercado. Hoje vai ser um deleite pro síndico que a gente vai falar muito aqui pro síndico, né? Vamos embora. A gente vai tentar esclarecer do síndico várias dúvidas que ele tenha hoje e que ele possa ajudar ele a tomar suas decisões. Vamos embora. Vamos lá? Então, tudo bem. Vou começar logo assim, claro. ó. A gente fala muito sobre laudo técnico, parecer técnico, perícia técnica. E para o pessoal de casa que não deve saber muito bem, existe uma certa diferença ali entre eles, né? Explica para o pessoal de casa como é que funciona isso. Vamos lá. Antes de eu explicar, mais importante é, quando a gente vai precisar de um serviço desse, deixar claro para o profissional o que é que eu quero. Sim. Né? O que é que eu quero. Sim. E aí o profissional começa a perceber o que é que o cliente quer. E normalmente o cliente é o síndico ou um administrador de condomínios. Sim. Vamos começar pelo mais fácil. A perícia judicial, né, que demonstra, né, ao juízo as evidências técnicas, o nome já está dizendo, ela é muito ligada a questões judiciais. Perfeito. O parecer técnico, ele expõe todas as questões técnicas do assunto que está sendo discutido. Então, na verdade, ele lista todas as questões técnicas e esse parecer técnico, normalmente, é um documento que vai ser lido por outro técnico. E pode ser conversado, debatido, questionado. Legal. Então, eu exponho as questões técnicas. E o laudo? O laudo tem uma característica muito boa e que, realmente, isso é bom você gravar, o síndico gravar. Porque, normalmente, nem sempre é o que o síndico quer. O laudo precisa ser conclusivo. Eu preciso chegar no final do laudo e dizer, isso aqui é isso. Aqui tem uma patologia. Aqui tem um problema na sua parede. Aqui existe realmente um problema de infiltração desse tipo. Então vamos lá. Um parecer técnico, a gente demonstra o problema, demonstra que existe um problema, mas sem causar a efetividade daquele problema. Exatamente. O laudo técnico fala já a efetividade, da onde veio, por que é, e qual a solução para aquilo dali, e embasamento técnico para aquilo. Exatamente. E a perícia técnica é justamente a mesma coisa que o laudo, só que um pouco mais técnico porque tem um embasamento jurídico. Isso. E agora, existem algumas nuances. O laudo técnico, ele não é um documento que vai a fundo na solução do problema. Para isso tem que ter projetos de engenharia, alguma coisa. Mas ele já delineia o caminho da solução do problema. Ele não é tão opinativo, que é só mais uma opinião, como um parecer. Exatamente. Mas ele já é um pouco mais técnico, com um pouco mais de embasamento. Perfeito. Beleza. Perfeito. É exatamente isso. Então, quando o síndico está de posse de uma questão, vamos supor, ele teve uma vazamento entre um apartamento e outro. Exatamente. Tem um vazamento entre um apartamento e outro. Um diz que é uma coisa, outro diz que é outra. Por caso prático. Vamos começar a falar bastante caso prático que eu vivo no campo. Barra da Tijuca, vazamento na casa de um condômino. A síndica ficou louca porque o condômino dizia que esse vazamento vinha de fachada e ela tinha certeza que vinha do apartamento superior, né? Perfeito, da unidade superior. E essa discussão demorou 2 anos, minha gente. Nossa 2 anos senhora. Nessa confusão. Até que todo mundo disse assim, não dá mais, contrata um profissional que me dê a conclusão, né? Me diga efetivamente por escrito, com CREA, tudo certinho, de onde vem esse vazamento. Isso é um laudo. Emita uma RT direitinho. Emita um RT, isso é um laudo. E, se possível, ainda diga ali qual é a solução para aquele problema. Exatamente. Então, o que é que a gente fez? Foi no condomínio, subiu o drone, analisou toda a fachada de onde vinha. Viu que não analisou todo o apartamento que a infiltração estava acontecendo e analisou o apartamento de cima. E chegamos à conclusão
que não era de fachada e que esse vazamento vinha de uma tubulação embutida do apartamento superior. Perfeito. Eu gosto assim, quando fala e dá conclusão. Não é? Porque a gente fica sem saber. É igual quando você entra no metrô, a pessoa tá conversando e no final a gente não sabe de como terminou a história. Né? Então, quer dizer, nesse caso, o problema era do apartamento mesmo. Era do apartamento e assim, muito louco, porque era o dreno. Só que o dreno não chegava até no apartamento de baixo. Mas quando ele percorria a parede, ele não vazava, né? Não tinha infiltração na parede do apartamento de quem era superior, que tinha o ar-condicionado, mas pela laje ele infiltrava no apartamento de baixo. Pior é quando a gente faz o laudo e o cliente não gosta, porque o cliente até entende, mas não gosta da conclusão do que foi o laudo. Mas é o que mais acontece. Né? Imagina. Não, eu quero saber, mas não quero saber. Porque eu me falar. Não, eu acho maneiro quando assim, eu entrego o laudo, né? As duas vertentes, né? Da pessoa que reclamou dizendo que era de cima e o cara de cima dizendo que não era dele. Imagina quando eu entrego o laudo na mão desses dois. Que é de cima. Ainda mais quando o cara que contrata é o de cima que falava que não era dele. Eu vou contratar um laudo pra mostrar que não é meu e era dele. E é muito engraçado porque é nas entrelinhas, né? De vez em quando o síndico me chama e nas entrelinhas ele diz assim: eu preciso de um laudo, mas pelo amor de Deus, você não venha me dizer que isso é do condomínio. É quase um teste de DNA do ratinho. Porque eu tenho certeza que isso não é do condomínio. Ainda vai dizendo assim, ó. Dá vontade de perguntar. Mas se você tem certeza, por que você me chamou? É verdade, é isso aí. Rubião, já que a gente tá nesse clima animado, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza que você deve ser muito feliz com piscinas em cobertura. Piscinas em cobertura e área descoberta em cobertura. Eu tô com um problema desse no condomínio deve ser um problema, né? Mas muita. A gente tava falando de infiltração, né? Muita infiltração. Só não é pior porque normalmente a piscina da cobertura dá pra própria cobertura. Imagina se o cara da cobertura chama um laudo pra poder atestar que é da piscina dele mesmo. Que é ele mesmo, né? Mas eu tenho um problema que a cobertura, que a piscina não é dele. Caramba. Então. Mas como? A piscina é do condomínio? É do condomínio. Não, piscina de condomínio. Piscina de condomínio. Na cobertura. E subsolo, né? De estacionamento, já assim, faz fila. Faz fila. E a gente entrou no apartamento, muitos o casos senhor desses. Tirou todos os gesso. E assim, tem até aquela estalactite, né? Aqueles pingos. E caindo em cima da pia dele. Caramba. E o pessoal dizendo que não era dele. Ó, vou te falar, eu fiz um acompanhamento de uma obra na Vila Isabel. E olha a coisa linda que foi construída. O bendito do construtor construiu a quadra poliesportiva com a junta de dilatação no meio da quadra poliesportiva. E entre os dois prédios. Então, tinham dois prédios. Sim. Aqui no meio dos dois era a quadra e no meio da quadra era a junta de dilatação. Sim. E embaixo era uma garagem. Sim. Muito. Cara, muito. Eu tive em Niterói agora há pouco. A quantidade de vazamento, até hoje tem vazamento naquele lugar. Sim. Até hoje tem. E dificílimo de tirar esse vazamento. Tem técnicas, a gente acabou de especificar um para Tijuca. Tem técnicas, mas não é simples. Porque a junta é para funcionar. Né? Ela não é para passar água. Mas ela é para funcionar. Então, não é uma coisa tão simples. Né? E o que é mais comum nisso? Vai e coloca um impermeabilizante do tipo XYZ, ele funciona por um tempo, depois volta tudo de novo. Depois volta e você... Falar uma coisa pro Marcelo, que o Marcelo de repente não sabe, o Rubião sabe, porque o Rubião é fera no assunto, tem 35 anos de formado e 15 anos de especialização em parecer técnico. Cuidado que dá pra fazer a conta da idade, né? Porque a gente sabe mais ou menos outra coisa. Mas já que a gente eu vou falar pro Marcelo uma coisa que é interessante. Você sabia que quando você faz a aplicação de um mastique ou de um impermeabilizante, você não pode completar toda a área entre os dois objetos? Porque se você completar exatamente toda a área como fosse um quadrado, ele descola das paredes. E a ideia não é essa. Não sabia. Você precisa fazer um rebaixamento. Por isso que existe o tarocel, que você bota antes. Para que é aquilo dali? Para você diminuir a área de atrito, aumentar a área de contato com as paredes laterais e diminuir com o meio. Porque aí ele se torna flexível. Aquele meio ali, ele fica flexível. Se você fizer ele todo com um tarugo todo fechado, ele tem a tendência muito mais a descolar das bordas do que dele fazer o trabalho flexível no meio. Então, mas quando tem Isso é uma coisa tão absurdamente... né? Vou aproveitar que eu tô com dois engenheiros aqui, vou fazer logo uma pergunta. Mas isso não... Quando a gente tem
um estacionamento no subsolo do prédio, quando você tem uma junta de dilatação. Sim. E se você fizer, a forma que está falando, não fechar o completo, não cair água dentro do estacionamento... Não, você tem que fechar, tô falando só que você tem que fechar, não é um formato convencional de fechar completo, assim. Sim. Você tem que fazer isso daqui, ó. A parte de cima. A parte de cima, a parte de baixo tem o tarucel, né? E a parte de cima você tem que fazer isso aqui. Para esse trecho aqui do meio dele aqui, ele ser mais esbelto, ser mais estreito. Que aí ele não tem a tendência a descolar das paredes laterais. Quanto mais área de atrito tiver de colagem nas paredes laterais, menos ele vai descolar dali, menos infiltração vai dar. E o Rubião já deve ter achado isso várias vezes. Exatamente. E a grande... Eu vivo conversando com os clientes, e o meu cliente é síndico. E a grande questão é, você precisa saber disso? Não tem como o síndico saber disso. Não tem como o síndico dominar o que a gente chama de metodologia construtiva. Sim. Até precisa de engenheiro também. Exatamente. Precisa de alguém para auxiliar ele, porque mesmo que você tenha propostas iguais, você pode não ter a mesma metodologia construtiva. Isso é a importância do seu trabalho que você faz, que você também faz de acompanhamento, montagem de escopo, montagem de estrutura da obra, né? Você faz o acompanhamento dos condomínios para poder ajudar a montar um escopo, não é isso? O gerenciamento. Faço. Talvez eu faça isso muito mais do que faço o laudo de autovistoria. Por quê? A grande dificuldade do síndico, e aí eu queria que realmente o síndico prestasse atenção, então olha para ele, olha para ele, hein? Vamos lá. Vamos lá. Para eu contratar uma obra, principalmente uma obra que tem um volume financeiro considerável para o seu condomínio, eu preciso primeiro definir o escopo, que a gente chama do escopo da obra, o que efetivamente tem que ser feito. Exatamente. Porque se eu só tiver o problema que eu quero solucionar, eu posso ter 3, 5 propostas que cada uma me diga de uma forma. E às vezes eu posso contratar menor preço, maior preço e não resolver o problema. Então eu preciso de um profissional com experiência naquele tipo de serviço. Isso pode ser uma impermeabilização e pode ser uma modernização de um PC de luz, de uma entrada de luz no seu condomínio. Verdade. Eu preciso de alguém que lhe dê, o síndico precisa de um documento que ele entregue para as empreiteiras, ou as construtoras, ou as montadoras, a empresa que vai fazer, mas que todo mundo cote exatamente o que está naquele documento. Naquele aí escopo, sim, né? A gente pode comparar banana com banana. Isso aí. É a mesma coisa chegar numa farmácia e falar assim, eu quero um remédio. Isso. Um remédio? Não, vou vender um remédio, tá? Então, daqui a R$5 um remédio. Mas pra que esse remédio? Exatamente. Qual a finalidade? Eu quero um remédio para dor de cabeça. Agora você tem várias alternativas. Não, mas a minha dor de cabeça é esse formato. Então, quanto mais você vai montando um escopo, né? Um diagnóstico daquilo, melhor é a chance que você tem de ter um orçamento e uma obra com valores fidedignos, não é isso? Exatamente. E isso é economia. Porque é economia. Não estou nem falando de refazer uma obra, em alguns casos. Mas de você ter uma economia nessa própria tomada de preço. Porque todo mundo na sua proposta vai dizer, ok, concordo com o memorial descritivo ou termo de referência para execução de obra, todo mundo vai fazer referência àquele termo. Né? Tem alguns que fazem até com detalhamento já de quantitativo de material, né? Tem gente que faz com planilha de quantitativo de material, mão de obra, quantitativo de serviço, que aí você entrega às vezes só aquilo ali na mão do empreiteiro, de cada empreiteiro, e o empreiteiro só vai preencher. Quer dizer, ele não tem nem como tentar florear ou esconder alguma coisa. É uma planilha preenchida. Exatamente. A grande maioria das obras, você, inclusive, determina o quantitativo da obra, que aí você está falando. Algumas exceções é que você não coloca o quantitativo. Mas é exceção. É exceção. A grande maioria da obra você coloca o quantitativo e coloca itens, como, por exemplo, mobilização, e sempre atrelado ao valor. Você vai mobilizar. Quanto você quer de sinal para mobilizar? E aí você vai atrelando e todo mundo fala a mesma linguagem. Você sabe que isso ajuda também o empreiteiro? Na minha colocação de empreiteiro, isso me ajuda, porque muitas vezes eu vou no local, observo toda a obra, mas eu faço uma observação daquela obra. A pessoa que está fazendo o laudo técnico, a pessoa que está montando o escopo de obra, ele foi lá muitas e muitas vezes, às vezes, ao ponto dele ter visto coisas que eu não vi. E que de repente ele vai falar assim, mobilização, mas aqui não vai poder utilizar banheiro do condomínio, vai ter que botar um banheiro químico. Aí você não sabia. Olha, caramba, só isso aí, se for uma obra de alguns meses, já é um baita de um prejuízo. Exatamente. Então, quem fala isso pra gente é o pessoal que faz esse escopo. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa que eu vejo muito na prática. Não é uma coisa que você sai falando por aí, mas a gente vê muito na prática. Quem não gosta desse documento,
Quem não gosta desse documento é quem não quer fazer lá muito direito. Porque quem quer fazer um serviço de qualidade prefere que o seu concorrente cote aquilo que é correto. Confia no serviço, né? Exatamente. Se eu confiar no meu serviço, eu prefiro. Por exemplo, naquele documento tem um tipo de material, ou 2 ou 3 similares, que você tem que cotar. Porque uma coisa é você usar um impermeabilizante do tipo A, outra coisa é você usar um impermeabilizante do tipo B. Isso tem variação de preço. E você pode até mandar um outro tipo de impermeabilizante, contanto que tem aprovação de quem montou o escopo. Às vezes, eu não conheço... eu vou fazer propaganda aqui de impermeabilizante, mas vamos lá. Montou um Tecrio, aí tem um Sica, só que tem a Texa do Brasil que fica aqui na Baixada Fluminense. Exatamente. Às vezes o produto deles são excepcionais. Exatamente. Às vezes a pessoa que fez o orçamento não pensou naquela opção. Exatamente. E a pessoa tem entrada ali, ele mostra, olha, a qualificação desse produto é tal. Posso utilizar ele no meu escopo? Pode. Agora, eu tenho certeza que o Marcelo deve estar doido para falar e a gente não está deixando o Marcelo falar. Fala aí, Marcelo. Assim, é muito gratificante estar com 2 pessoas que são feras, né, nesse mundo condominial, nessa área que é de engenharia. Acho que é um dos maiores calcanhares de Aquiles de nós como síndico. Né? Porque, normalmente, qual o maior problema hoje dentro dos condomínios? Exatamente a infraestrutura, a parte de fachada, essas coisas, de telhado com vazamento. Então, ter vocês 2 aqui do meu lado hoje, assim, eu vou aproveitar bastante. Tira sim, pode tirar dúvida. O Rubião está falando sobre o escopo de obra, né? Ele chegou a falar sobre laudos, né? Mas eu queria saber, assim, qual é a origem, qual a diferença do escopo para o laudo de auto-vistoria predial, tá? E por que foi criado o laudo de auto-vistoria predial? Eu quero saber por que acontece. Porque é uma coisa nova, né? Para os condomínios. Isso até um tempo atrás, alguns anos, isso não existia. Vocês sabem o porquê? Deixa eu sentar lá do lado do Rubião eu também. acho melhor... Eu quero ficar lá do lado do Rubião. Eu acho... Complementa. Porque isso, até um pouco tempo atrás isso não existia. Esse laudo de auto-vistoria. Então, gostaria de saber, vocês, né, como os feras, né, nessa área, gostaria de saber o porquê desse laudo de auto-vistoria e qual a diferença do laudo de auto-vistoria para o escopo. Você vai sentar aqui, quer começar? Não, vai você, Rubião, você que é convidado. Vamos entrar efetivamente, laudo de auto-vistoria. Não sei se vocês lembram, em 2012... caiu um edifício no centro da cidade, um edifício chamado Liberdade. Ele ficava ali perto do Teatro Municipal. Sim. Tá? Uma obra que estava sendo feita no local, né? Exatamente. Uma obra que estava feita no local, mexeram nas questões estruturais e o prédio desabou. Tem que demolir essa parede. Esqueceu a última coluna no meio, demoliu tudo e caiu o prédio. Exatamente. Por isso, tanta necessidade de inspeção em obras internas, mas isso é outro assunto. Depois a gente mexe com isso. Mas vamos lá. Laudo de auto-vistoria. E aí, em 2013, isso eu queria que você realmente prestasse atenção. Em 2013, sai uma lei para complementar, né, que já era um decreto, sai um decreto para complementar uma lei que já era estadual, mas enfim, a Prefeitura do Rio de Janeiro obrigou a que os condomínios de 5 anos, de uma maneira geral, fizessem um laudo de auto-vistoria. E aí vem um monte de questão. Quando a gente começou isso, nem tinha uma NBR que já dizia como você tem que fazer o laudo de auto-vistoria. Hoje tem. Então entrou um monte de... Hoje você diz qual ano? Você sabe? 2020. 2020. Essa NBR é de 2020. Então a gente ficou 7 anos, entrou um monte de profissional, o que é natural, fazendo laudo de algumas maneiras. O pessoal de engenharia diagnóstica, né, o pessoal que lá atrás, né, já estudou, que fazia perícia, que era do Instituto, né, de Engenharia Legal, a galera lá de 1900 e tantos, já tinha isso no sangue, porque já fazia inspeção, a galera que fazia inspeção de ponte, inspeção de viaduto, inspeção de infraestrutura, já tinha isso no sangue. Quando entrou para fazer inspeção predial de edificação, a parte de estrutura, de acabamento, estrutura de uma maneira geral, né, e de acabamento ela já tinha. Só precisou se atualizar com todas as questões hidráulicas, nem tanto, mas elevadores, parte elétrica, SPDA, parte condominial mesmo, gás, né? a parte condominial. E aí começaram alguns engenheiros a se especializarem nessa parte condominial. Ok? Então, mas o que eu queria falar, como esses laudos entraram dessa forma rápido, a boa parte dos condomínios começaram a fazer esse laudo só para se livrar da exigência legal. Sim.
certo? Então, se começou uma briga no mercado, todo mundo ia lá, entrava com o seu CREA, com o seu CAL lá na prefeitura, mandava um laudo lá e... E aí é que eu quero falar para você, que hoje em dia eu tenho falado para todo mundo, meu amigo síndico, porque é o meu cliente e eu conheço muito. Isso é extremamente importante. Já que você vai pagar um laudo, Paga para ser bem feito, né? paga para ser bem feito. E este documento virá um documento de gestão de interferências em obras e manutenção no seu condomínio. Isso é o mais importante. É verdade. Porque hoje, quando você corre muito mercado, igual eu corro muito mercado, eu já encontrei laudos de auto-vistoria, Rubião, sem foto. Nenhuma foto. A pessoa conseguiu pegar uma receita de bolo, Exatamente. copiar e nem teve o trabalho de ir ao local, tirou foto, anexou, achou que ia dar trabalho para formar. Eu não sei o que a pessoa pensou, mas entrega 10 páginas de escrita, Exatamente. 5 páginas é uma receita de bolo, escreve Exatamente. 2 páginas de conclusão e acabou. Exatamente. Então, assim, existe uma chance muito grande, como o Rubião falou agora, de, já que você está pagando por esse serviço, que você não pague os 2.000, que você pague 3, mas que você pague bem feito. Cá pra nós aqui. Ah, Esquece os 2.000 já, tá? tá, mas não, porque ele falou 2.000. Não conta pra ninguém, não. Não conta pra ninguém, não, mas a turma que manda e-mail pra você, quando o laudo vence, a galera que manda o e-mail, Aquela cartinha que você chega e se Eu preocupa. eu recebo direto, Rubião. aquela turma cobra menos de 2.000. Aquela menos de turma 2.000, cobra né? 1.000, parcela. Tem que ganhar na quantidade, né? Ele ganha na quantidade, tá? Receita de bolo. Receita de bolo, se aproveitou desse mercado, né? E faz com esse mercado. E aí, o que é que você faz com esse laudo? Né? Você pega esse laudo Usa como e rascunho. bota na gaveta. É. Usa como rascunho, porque não E serve pra você nada. só se lembra desse laudo 5 anos depois, quando a prefeitura manda outra carta. Então vou entrar na área jurídica. Como é que você- Não, mas vou te perguntar também. Não, você esqueceu de uma coisa, você perguntou pra ele e não te respondeu. Qual era a diferença disso? Para o escopo, então. Mas pelo que eu estou entendendo, essa parte não vou nem entrar nessa parte dessas pessoas que mandam a cartinha, né? Porque aquilo ali, para mim, não é nem laudo de auto-vistoria. Mas de um laudo de auto-vistoria bem feito para um escopo, qual é a diferença? Vamos lá. É mais fácil a gente entender o seguinte. No laudo de auto-vistoria, é dado um escopo do que você tem que fazer muito preliminarmente. Muito preliminarmente. Né? Só dá uma Muito sugestão. preliminarmente. Uma sugestão de resolução do problema. Você dá um indicativo de como você tem que resolver esse problema. É mais ou menos assim, resumindo. Existe uma infiltração nessa laje aqui. Isso. É importante se impermeabilizar. Isso. Pronto. Perfeito. Mas não Agora, é o que detalhe. vai ser feito, Perfeito. da forma que vai ser Esse feito. exemplo perfeito. Você percebe que o condomínio está perdendo água e você vê que não tem nenhum vazamento de tubulação, que provavelmente pode ser pela cisterna. Sim. E quando você conseguiu verificar a cisterna visualmente, você já viu algumas trincas. Então é muito E provável. perguntou, né? Qual foi a última vez que você impermeabilizou? Exatamente. Tem 30 anos. Exatamente. Pô, Me dá o já mora documento. 30 anos no condomínio, nunca Outra vi coisa, ninguém me fazer. dá o documento que foi impermeabilizado. Tem documento para isso? Né? Então, mas tudo isso é natural. Acontece, isso é o dia a dia. Isso é assim, vamos tirar um pouco da cabeça Isso o é certo e o normal, errado. né? Isso é o normal, Isso. que é errado. Cara, eu admiro muito vocês, porque esse tipo de iniciativa de vocês eleva a qualidade de serviço nesse ambiente, nessa indústria condominial. Isso ajuda a que a gente suba a régua do nível de serviço que a gente presta. ao Mas consumidor. essa é a nossa intenção. Exatamente. Desde o começo que a gente montou esse estúdio, né? Fantástico. Esse podcast foi exatamente para isso. Você sabe o propósito, né? O propósito, na verdade, não é influenciar o síndico. É dar conhecimento para o síndico tomar a decisão certa. Exatamente. Ele vai tomar a decisão, Exatamente. não é a gente que vai tomar a decisão por ele. Exatamente. É você dar condições de uma boa tomada de decisão. Exatamente. E hoje eu estou fazendo aqui o papel do Wesley. Porque normalmente é o Wesley que faz as perguntas, mas como vocês dois estão aqui, sou eu que vou fazer as perguntas hoje. Ó, o Rubião estava falando para você o seguinte, que é importante. Qual é a diferença, né? Qual é a diferença? Na auto-vistoria, você dá só um breve detalhamento do que você precisa fazer. Seja tratar a cisterna, seja fazer uma impermeabilização, seja fazer uma recuperação de um telhado, de um roof. Já o escopo é o trabalho que ele faz, que é o que mais ajuda o empreiteiro que tem boa fé e que tem um bom trabalho a fazer uma obra ainda melhor e ser competitivo no mercado, explica o que é Exatamente, o escopo. que é o que a gente chama de escopo detalhado. Né? O escopo detalhado. Então, você quer fazer uma obra, vamos pegar a impermeabilização de uma cisterna. Né?
Então, vai estar lá no memorial descritivo, né? Retirada de todo o material danificado, aparente, dependendo da cisterna, você colocar lá escovação, retirada, né? Refazimento de todo o embolso, tratamento das ferragens expostas. Tudo vem dizendo que produto vai usar nas ferragens expostas, se a corrosão da ferragem for maior do que tantos por cento, né? Tem que trocar a armadura, e para trocar a armadura tem uma forma de trocar. Isso tudo está no escopo. O síndico não vai entender o que está no escopo detalhado, nem tem que entender, mas eu garanto que o empreiteiro que vai fazer vai entender. E o empreiteiro que não entender é porque não é para fazer a obra. Exatamente. Você quer ver? Você vai encontrar, se você fizer isso, você vai jogar isso o síndico vai chamar uma pessoa para fazer impermeabilização de uma caixa d'água, de uma cisterna, igual ele acabou de descrever o serviço. Sim. Só dele descrever, eu já sabia o que era o serviço. E aí, conforme ele vai descrevendo, uma pessoa vai falar assim para você, na descrição do serviço dele, fazer isso, igual o Rubião falou. 30 linhas de detalhamento, igual no meu escopo de obra eu faço no meu orçamento. Tem uma pessoa que vai mandar um orçamento para você, assim, ó, impermeabilizar a cisterna e entrega de um laudo de potabilidade de água. Acabou. Você vai botar isso ali. O que ele vai fazer dali para dentro? Ninguém sabe. O outro detalhou tudo. Outra coisa que é extremamente importante para você, síndico. Não estou dizendo que está errado, nem estou falando de empresas que fazem limpeza de caixa d'água. Mas eu já vi empresas que fazem limpeza de caixa d'água dizer para você que ela vai limpar em 2 dias e depois impermeabiliza mais em 2 e que lhe devolve a caixa d'água em 5 dias. Tem gente que faz no mesmo dia, tá? Não faz, tá? Impermeabilização? Não faz. Não faz. O único jeito dela fazer a impermeabilização em 2 dias é se a caixa já estiver impermeabilizada, tá? É verdade. Porque não faz. A maioria dos procedimentos, grande parte, eu estou falando, é porque a gente nunca fala 100%, mas 90 e lá vai por cento dos procedimentos de impermeabilização, você não faz em 2 dias porque você precisa de tempo de cura. É verdade, isso aí. E você precisa de gente para fazer. Isso porque nem todo mundo usa o que eu uso, que eu uso luz ultravioleta dentro da caixa d'água. Aí é outro patamar. Então, duvide, não estou dizendo para não fazer, duvide. Quando uma empresa dessa disser, eu vou impermeabilizar a caixa para você, em 2 dias você diga, então me dê o escopo detalhado. Me dê por escrito tudo que você vai fazer, em que tempo você vai fazer. Peça a ela isso. Se pegar isso e o manual do produto, já vai ver que não dá. Exatamente. Porque se você vai olhar o manual do impermeabilizante... Pois é. O cara fala assim, vou impermeabilizar e amanhã tá enchendo. Aí tu fala 7 dias pra secar. Tem alguma coisa vai lá na lata de Tecril que tá escrito. E deixa eu então continuar com as cartinhas que nós recebemos. O Ash, ele falou aqui que nem foto tem. Então vamos para a área jurídica. Vamos supor, nesse nosso laudo de autovistoria, não consta nada que está com problema na fachada, né? Não tem fissura, não tem nada. Cai um reboco, 1 semana depois, um mês depois, muito bom, e mata uma pessoa, né? Quem responde civil criminalmente é o síndico. Mas quando a gente tem um laudo de autovistoria, que a gente fala assim, mas o engenheiro tem 1 mês que passou aqui e não viu nenhum problema naquela fachada. E se a pessoa não tem uma foto para comprovar, a responsabilidade passa para quem? Vamos lá. Laudo de autovistoria. Você tem uma questão da prefeitura, uma documentação da prefeitura que você tem que obedecer e uma normatização da prefeitura legal. E você tem uma NBR, que fala de inspeções prediais, que tecnicamente você tem que seguir. Aí alguém pode dizer, não, mas você não é obrigado a seguir porque não é lei. Mas, tecnicamente você tem que seguir. Você tem que seguir, porque eu já ouvi isso. Tecnicamente você tem que seguir. Então, você tem que seguir essas 2 formas. E nesses documentos fala que o laudo de autovistoria é uma inspeção visual. Sim. Ok? Então, tenho lá na fachada o que eu puder pegar de patologia numa inspeção visual, tá? Visual, fotografia, tá? E aí começa a dizer assim, mas você tem uma fotografia com zoom? Aí vamos depois. Aí tem drone. Você tem drone, né? Hoje nas fachadas. Quer fazer melhor? Usa uma empresa que tem a drone, né? Usa a empresa, inspeção de fachada hoje a gente faz com drone, porque o drone barateou no mercado. E não custa mais para você fazer com drone, então você faz com drone.
e a resolução da foto do drone é igual a foto do seu celular. Então, se você conseguiu ver visualmente aquela patologia e você não colocou no laudo, a responsabilidade é do técnico que não cumpriu a sua função. E se ele não colocou foto? Se ele não colocou foto, eu não tenho nem como ver se existia aquela patologia depois, porque isso não está documentado. Isso nem é uma autovistoria, se não botar. Não é. Se você não documenta... É porque, basicamente, o que o Rubião está falando, e que eu acho... Cara, obrigado por ter trazido o Rubião aqui. Porra, eu sabia que você ia adorar. Que pessoa maravilhosa pra gente conversar, Rubião. Porra, muito prazer mesmo, cara. O que acontece? Quando você fala de autovistoria, você tem que pensar assim... O síndico não é obrigado a saber tudo. Correto. Mas ele é obrigado a tomar as atitudes certas. E as atitudes certas é a contratação. Perfeito. Quando chega no lado do engenheiro, a autovistoria é uma avaliação visual. Ela não é uma avaliação analítica. Você não faz teste de percussão para saber se tem ou não tem. O que o engenheiro pode fazer é, se ele acha que tem alguma suspeita de alguma anomalia, alguma patologia, ele vai pedir que seja feito um teste de percussão. E aí volta a responsabilidade para o síndico. Aí o síndico não faz teste de percussão. O problema é do síndico. Se o síndico fizer, aí tá tudo feito. Porque aí, além de fazer análise visual, a inspeção visual, foi feita uma análise de teste de percussão e aí atestou se foi feito ou não. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo clássico, que inclusive é clássico porque uma pedra de granito já caiu, né? Já quase mata uma pessoa. A gente já teve alguns acidentes sobre isso e uma clássica foi a pedra de granito que cai da fachada. Se o técnico chegar lá e visualmente ele olha e não tem como ele determinar se aquele emboço, né? Se a aderência da placa, né, ao embolso, ao substrato ali da fachada tá boa ou não, ele não tem visualmente como ver isso, então ele não pode determinar que tem que ter uma intervenção na fachada. Perfeito. Mas se ele chega lá e vê que uma placa já caiu, ou se ele consegue fazer uma percussão, né, em algumas placas similares, na altura dele, ou usando uma escada, ou alguma coisa, né, pequena, que ele consegue fazer uma percussão. Espera aí. Essas placas daqui são da mesma época, ela tá com problema, aquelas devem estar com problema. Aí ele olha, mostra a evidência que aquela amostragem pode inferir que eu tenha problema lá em cima, e aí indica uma percussão e uma intervenção e a parafusar normalmente. E a experiência do engenheiro que está fazendo isso conta muito. Porque a experiência do engenheiro que... Eu não vou nem falar engenheiro recém-formado, que às vezes a pessoa é recém-formada e é boa. Mas ele tem, assim, já trabalhou muito tempo ali, alguma coisa assim, mas você sabe hoje onde procurar um teste rápido com um martelinho em lugares que você tem acesso, por exemplo, uma borda de uma varanda. Você sabe onde que são os problemas mais corriqueiros. A parte de baixo de uma varanda que seja coberto de um granito também. Então tem pontos que você tem acesso e que para você até poder se pautar um pouco mais na hora de fazer, você pode chegar ali com o martelinho e bater ali, ó, aqui tá legal, aqui embaixo aqui também tá legal, olha aqui a fachada aqui também tá legal. Dá para fazer alguns pontos. Não precisa ser analítico. Mas tem que fazer o melhor possível que você possa demonstrar isso. Imagina se cai uma parte de granito do lado da varanda, o que o engenheiro poderia ter vindo aqui e batido aqui. Foi uma falha dele. Né? Porque ele podia ter chegado ali batido. Não é engenharia diagnóstica a gente chama de criar evidências por amostragem. Perfeito. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, hoje eu tô adorando hoje, eu estou logado Wesley hoje aqui, fazendo as perguntas. Então, mas pelo que eu estou entendendo, então um laudo de autovistoria pelo que eu entendi, é algo visual. Isso. Né? O escopo é uma coisa mais técnica, né? Onde você escopo é o levantamento detalhado para fazer uma obra. Isso, onde faz as percussões, beleza. Mas voltando, né? Antes, em 2012, esse laudo de autovistoria não era feito porque não existia. Porque, para mim, isso aí era uma coisa que a prefeitura, né? Vou botar vocês dois agora numa saia justa. Isso não passou, não transferiu essa responsabilidade para o síndico e para, de repente, o engenheiro que está fazendo aquele laudo de autovistoria, que é algo visual, uma responsabilidade que não deveria ser nem do síndico, nem do engenheiro, que fez apenas um laudo de autovistoria. Isso é tão maçã justa, que eu vou deixar só o Rubião responder. Isso, para mim, não seria uma responsabilidade da prefeitura e não do síndico? Deixa o Rubião. Vamos lá. Para não enrolar e não responder, a resposta é sim. Opa. Sim. Não falou depende. Essa é a Saiu resposta. de cima do Agora,
É sim, mas não. Agora continue me escutando. É. Mas o que é que acontece, vamos dizer assim, a nível social? Sim. Esse laudo de autovistoria, ele é para evitar, né, acidentes, danos à vida humana, danos materiais, financeiros, né, aos condôminos, né? Esse laudo de autovistoria, ele também tem um porquê, e um porquê que diz respeito à segurança dos condôminos, ok? Com a transferência da responsabilidade, isso melhorou socialmente? Sim. Isso é essa pergunta que eu ia te fazer. Então, Sim. nesse ponto, então, teve uma melhora significativa. Teve uma melhora significativa. Você causou menos dano à sociedade, né? Sim. Você melhorou a segurança e a vida dos condôminos? Sim. Diminuiu os riscos Então- de edifícios? Então, sim. nesse país é muito difícil você retornar mais com isso. É. Sim. Entendeu? Porque você já tem um ganho efetivo. Mas foi uma ao longo estratégia da desses anos. prefeitura? Sem Sim. dúvida. Sim. Sem dúvida. Tirou É. uma responsabilidade dela. Assim, Tirou a também... responsabilidade, passou um custo para o condomínio, Isso, sim. dividiu a responsabilidade entre quem contrata, que é o Isso. síndico, e quem faz, que é o Rubião. Sim. Viu que eu só botei agora- direto pro Rubião. A outra pergunta, houve alguma redução de imposto? Não, nada. O único não, né? É muito- Foi tudo sim, teve redução? Não. É muito comum nesse país, infelizmente né? Como Mas a gente olha, eu vou fala. lhe falar uma coisa. Infelizmente. Eu tenho certeza que a política, de repente, nem foi pensando em favorecer a segurança somente, mas também foi para suprir uma carência ali pela quantidade de fiscais que tinha na prefeitura. Sim. Não existe Sim. uma quantidade de fiscais Não. que eles consigam atender Não. essa autovistoria numa gama completa do Sim. Rio de Janeiro, da cidade. Não. Às vezes tem cidade Não. que só tem 2 fiscais para Não. atender uma cidade inteira, né? Não. Então, assim, a tendência é delegar para os síndicos e os vistoriadores que fosse dado o poder a eles para dizer como se fosse atuando como um poder público, né? Isso. Ele dando aquela E uma coisa aval. que também é irreversível, que é o seguinte, e isso é importante também para o síndico. Esse documento, essa autovistoria, você paga, mas ela cria valor para o condomínio? Se Sim. criar, sim. Sim. Por isso que é importante contratar bem feito. Exatamente. Exato. Você tem como ter retorno fácil desse investimento. Quer ver uma coisa? Está na norma que você tem que listar as interferências por prioridade. Sim. Está escrito na norma. Se você tem um laudo e que o profissional não listou por prioridade, olhe, fazer a fachada que tem o dano de cair na cabeça de alguém é prioridade 1. Você tem que fazer logo, porque diz respeito à segurança das pessoas. Então, isso é prioridade. É uma obra prioritária do seu condomínio. E, obviamente, protege você, síndico. Se isso não está no seu laudo, o profissional não está seguindo a recomendação da norma técnica brasileira. E quando o síndico não cumpre o prazo que foi colocado dentro do nosso mapa de risco, né? Porque eu considero mapa de risco, quando você determina mapa de risco. o É um risco, mapa de risco. o nível de prioridade, Isso. e você, muitas vezes, a autovistoria vem com um prazo Isso. do lado de cada execução que deve ser feita. Quando o síndico ele não cumpre aquele prazo, ele está assumindo risco. Ele está assumindo o risco. Mas o que é que você pode fazer? Eu falo com muitos síndicos que eu atendo. Muito. Quando você não for cumprir o prazo, me chama de volta. Me chama de volta. O que é que eu posso fazer? E a gente faz. A prefeitura, ela enxerga lá o maior prazo. O que a prefeitura enxerga é que durante 4 anos você vai fazer todas as obras, ou durante 5 anos você vai fazer, ou durante 3 anos. Se tem uma obra prioritária porque é uma coisa que o profissional tem que sentar com o síndico, porque não adianta eu te pedir para fazer uma obra de fachada em 90 dias se você não tem caixa. Sim. Obra de fachada é caro. Verdade. Então, o que é que eu vou pedir para você fazer? Eu vou pedir para você fazer uma percussão que é muito mais barata e remover logo o que está caindo. Sim. Porque é muito mais barato. Aí você vai dizer para mim, Rubião, essa obra custa 300 mil e eu preciso de 1 ano e meio. Então tá bom, vamos fazer umas interferências mais baratas antes, que vai reduzir o custo da obra, porque você já vai fazer uma partezinha da obra. Você deixa para fazer essa obra em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio você não tem caixa, você me chama. A gente dá uma outra olhada nisso. Pode continuar. Ok? A gente dá uma outra olhada nessa sua fachada e vê o nível de risco que ela tem hoje. Se realmente for um nível de risco a segurança do condômino, a gente
tem outras medidas para fazer, como, por exemplo, acabei de fazer isso na Glória, vamos isolar a área. Então deixa só Deixa eu só fazer uma brincadeira que eu tava rindo. Sim, sim. Eu tava rindo aqui agora um pouco olhando pro Rubião, que tava pensando. O Rubião falou assim: se não der pra fazer, me chama. Aí eu ia falar assim: se também não der pra fazer, me chama que eu faço um jeito de caber no seu bolso. Eu ajudo com você quando abrir a voz, né? Você me desculpe se eu legislei em causa pobre. Quando eu digo me chama, chama um profissional. Então, mas se não quiser chamar ele naquele momento, me chama que aí eu vou e faço a obra pra você. Não, porque a ideia não penso que caiba no seu bolso. Não, eu fiquei assim, porque a ideia aqui é realmente esclarecer isso. Claro. Pode esclarecer. Isso que você explicou eu não quero vender meu peixe. Porque às vezes não dá pra fazer tudo. Mas dá pra você preparar ali, isolar. Não, olha, não deu. Poxa, pelo menos isolamos a área. Vai tirar um pouco do risco daquilo que tem que ser feito. Olha, eu vim da área de infraestrutura, de grandes clientes. Depois passei pela área de clientes médios, como hospitais, né? E eu sempre me perguntei isso. Se um hospital... Né? Claro que eu sei porque ele tem mais dinheiro também. Sim. Mas se ele já toma algumas medidas de engenharia preventivas, por que um condomínio não faz o hospital? Qual é a diferença do hospital para o condomínio? Verdade. Mas deixa eu entrar uma pergunta, a gente de laudo de auto-vistoria, escopo. Vamos supor, eu como síndico profissional te contratei para você fazer um escopo de um condomínio que eu estou com algum problema. Vamos usar, com algum serviço. Com algum serviço. Vamos falar fachada, que normalmente é o problema maior. Né? Por causa de escopo, por causa de algum reboco que possa cair. Então, acabo vendo sendo um problema pior para o condomínio. Aí você foi lá, viu tudo certinho, você trouxe para mim o diagnóstico, me trouxe esse escopo detalhando o que tem que ser feito. Mas, se eu não me engano, acho que você também faz algumas indicações para essa empresa. Como que eu contrato como eu vou saber se essa empresa é boa? Não só a parte de material, o que vai ser utilizado, como eu posso ter certeza se aquele escopo que eu vou entregar na mão dessa empresa, se essa empresa tem capacidade técnica para fazer aquele trabalho. Legal. Não só. Porque não adianta eu ter esse escopo na mão, entregar na mão de uma pessoa, de repente o cara não sabe nem ler o que está escrito ali. O que eu devo fazer para entregar esse escopo na mão da pessoa certa? O que é que normalmente... Qual o melhor procedimento para o síndico? Ele contratou esse, vamos chamar de memorial descritivo, teve referência para contratar empresas. Então ele senta com um profissional e diz assim, obra de fachada. Você sabe no mercado, né, quem faz obra de fachada. Uhum. Aí você olha para essa obra de fachada, se é obra de fachada grande, média, pequena, tá bem detalhado. A gente junto vai definir que nível de empreiteiro a gente vai chamar. Não adianta para uma obra de 100 mil você chamar uma empreiteira muito grande, porque ela nem vai querer fazer. Sim. E não adianta para uma obra de 1 milhão você chamar uma empresa muito pequenininha, porque ela não tem fluxo de caixa se acontecer algum imprevisto. Né? Então a gente senta e combina. E as empresas vão dar as propostas dela, técnica e comercial. E aí o mesmo profissional, você pode também contratar para a gente fazer o que a gente chama de equalização das propostas. Sim, essa é a pergunta. A gente faz um mapa, é um grande Excel, comentado, sim, um mapa de equalização das propostas. A gente vai dizer, olha, a empresa X deu a melhor proposta técnica e o preço tal. A empresa Y, ela não deu a melhor proposta técnica, mas essa proposta daqui é razoável, dá para a gente conversar numa negociação. Assim vão todas. Prazo, tá tudo nessa equalização de propostas. Sim. E aí a gente define com o síndico, vamos chamar 2 para negociar, as 2 melhores. Pode ser menor preço, pode não ser, pode ser melhor prazo. Às vezes em condomínio é muito comum, às vezes a gente não chamar a melhor proposta técnica, mas com prazo muito bom. Sim. 48, 24 meses. Aí, uai. Eu estou fazendo um agora de 36 meses. Uma obra que vai demorar 12 e sendo paga em 36. Então, é uma vantagem para o condomínio? Ok, vamos chamar para negociar as 2 melhores propostas da ótica do condomínio. Sim. Sim. Mas certificação, CNDs, essas coisas assim. Porque, de repente, a gente tem uma empresa muito grande. Assim, tem uma empresa que era muito grande no mercado, tá? Não vou lembrar nem o nome dela, senão, mesmo se eu lembrar, também não ia poder falar, que nesse período da pandemia ela teve um problema muito sério. Sim, tá? sim. Ela deixou de entregar uns 5 ou 6 condomínios grandes aqui no Rio de Janeiro, porque também eu não vou nem condenar essa empresa, porque nesse período da pandemia ela manteve todos os funcionários, não mandou ninguém embora e ficou pagando os funcionários. E acabou, no final, não conseguindo se sustentar. Mas ela teve um problema sério. Né?
E na hora da gente contratar, né? Tem algumas precauções, não só a parte de valores, as condições de pagamento, algumas precauções da gente não tomar a decisão errada? Principalmente de documentação. Sim. De documentação, se lembra do memorial descritivo, o termo de contratação de obra? Tem uma seção nesse documento em que ele pede toda a documentação da empresa. Toda a documentação da empresa. Basicamente, o que o Rubião preconiza quando ele faz a avaliação dele, além de custo e forma de pagamento, é a posição jurídica dessa empresa no mercado e a posição técnica dessa empresa no mercado. Por quê? Se for uma empresa credenciada junto ao CREA, por exemplo, tem ali argumentações técnicas que ela é uma empresa credenciada. Tem Exatamente. E aí ele vai buscar CREA, também... Uma empresa que tem a CREA? Que tem a CREA. A empresa. Então. A empresa tem o CREA, não é só o engenheiro. Isso. Porque às vezes o engenheiro te apresenta o CREA dele, mas não é a empresa que é registrada. Exatamente. Né? Então, assim, ter um engenheiro à frente da empresa, muitas das vezes ter um engenheiro no quadro societário da empresa ou contratado pela empresa, porque existe muita função de engenheiro canetinha. Isso. Que engenheiro do canetinha, Isso. sabe quem é engenheiro do canetinha? Sei. O cara que só é contratado para chegar ali e assinar aquela obra ali, ele nunca vai estar presente. Isso. A empresa apresenta aquilo. Então, assim, tem muito subterfúgio que o Rubião deve ter. Certificados também. O que vocês acham? Porque, assim, a gente falou muito, se não me engano, foi no nosso penúltimo episódio, sobre sustentabilidade. De prática de sustentabilidade dentro do condomínio. E essas empresas tendo certificado de sustentabilidade, isso é algo a mais? Marcelo, mas para obras de maior porte. Para obras de menor porte, a gente não consegue ter essa fineza ainda no mundo condominial. Sim. Vou lhe explicar uma coisa mais séria que isso. Tô chegando com o ISO 9001, tá? Tô chegando com o ISO 9001 agora. Não dá, dependendo do nível de obra, não dá para você exigir ISO 9001, porque você fica limitado a pouquíssimas empresas. Antigamente, da área de onde eu vim, você pedia todo mundo CLT, por exemplo. Hoje, em algumas obras de condomínio, não tem como, até porque a legislação mudou. Sim. Então, hoje, decididamente, você já faz muitas obras com o MEI, tá? Com as pessoas contratadas. E aí você tem que pedir os contratos, no mínimo isso. Sim. Você vai ter um encarregado que é MEI, ok, se eu combinar com você. O combinado. Você vai apresentar na sua proposta, né? Você vai apresentar na sua proposta. Ok para o combinado, mas você tem que me dar o seu contrato com o MEI. Sim. Porque eu tenho que, como você perguntou muito bem, a nível jurídico, aí é uma questão do advogado do condomínio, dizer assim, tem risco jurídico nisso? Ele avalia. Sim. Hoje, quando a gente fala sobre montagem de um escopo, igual você estava falando, eu vou te dar o maior exemplo e que isso vai ficar muito esclarecedor para o pessoal de casa. Que, inclusive, eu quero agradecer vocês a audiência até agora. Agradecer o síndico, o espectador, o morador, o condômino, o empresário, todo mundo que esteja assistindo aí. Eu quero que você deixe um like pra gente, porque essa conversa com o Rubião tá muito legal. Sim, tá ótimo. E eu queria também mostrar para vocês nossos patrocinadores, lembrar de vocês que nossos patrocinadores são empresas muito idôneas, estão sempre rodando nas nossas telas laterais, e são empresas que a gente confia muito e que a gente deposita toda a nossa confiança por já conhecer a expertise delas no mercado. Verdade. A descrição do Rubião e da empresa dele vai estar na descrição desse vídeo, com o telefone do Rubião, e eu agora até faço questão, entre em contato com o Rubião, é muito gente boa, tá bom? Mesmo que seja para bater um papo com o Rubião, contratar um serviço ali, pode falar com o Rubião, que eu gostei muito dele. Mas olha, quando a gente fala de escopo, eu vou mostrar para o Marcelo a importância de um escopo na visão do que ele perguntou. Quer ver? Marcelo, temos que fazer uma impermeabilização de uma cisterna. Monta o escopo para mim. Agora, fala o que tem que ser feito. Então, eu acho que tem que ser feito. Se não falar da parte técnica, primeiro esvaziar a caixa d'água, a cisterna. Começou bem. Fazer a raspagem, verificar a parte de gás, porque o profissional vai ficar lá dentro, não tem que verificar se a pessoa tem algum produto. Esse espaço confinado. Na verdade, você tem que ter uma NR12, né? Que é de espaço confinado, não é isso? Um certificado NR12. Tem que ter um profissional habilitado para entrar lá. Fazer toda a raspagem, depois da raspagem, passar pode não sei se... vou falar o nome, Sica. Ou impermeabilizante. De 7.000. Um impermeabilizante. Impermeabilizante. Olha aí. 7.000. Deixar 7 dias úteis. Isso tá falando de recuperar, né? Se ela tiver com defeito, tá. Olha. Então. Como que escopo bem feito de um síndico, né? Eu tô aqui do lado, como é, né? Rubião, mostra pra ele agora pra gente. Quantos detalhes e quantas etapas tem dentro daqui dali que ele falou agora e resumiu em 4. Isso. Eu resumiria em 30. Você resumiria uns 40 ainda. Mas,
que você esqueceu? Você vai ter que fazer um teste de percussão dentro dela para saber se tem alguma coisa solta de embolso ou de concreto. Sim. Depois disso, você precisa fazer a remoção daquilo que está ali. Você tem que olhar a ferragem, saber se a armação que está dali está corroída, se não está corroída. Depois tem que fazer a raspagem daquela ferragem. Depois da raspagem daquela ferragem, você vai ver quanto de espessura de aço, a seção transversal que ficou, para saber se você precisa fazer um complemento de aço ou se você só precisa fazer uma aplicação de um anti-ferrugem ou de um convertedor de ferrugem, dependendo do grau de ação. Não é isso? Exatamente. Depois você faz uma aplicação, olha só, uma aplicação de ar comprimido para você limpar e tirar o excesso de poeira dentro dela, porque senão a nova massa estrutural ela pode não entrar o suficiente em contato. E aí você tem que conseguir fazer com que a massa nova faça ancoragem naquela ferragem. Então, às vezes, você tem que aprofundar ainda mais o corte para poder fazer a ancoragem daquilo ali. Exatamente. Isso eu parei agora para não ficar chato. Porque é muito detalhe, porque a parede está úmida. Isso eu não comecei nem a fazer o processo de impermeabilização. Eu já cansei. Não é? Então, isso... É mais fácil chamar o Rubião. Você tem a expertise para detalhar tudo isso? Não tem. Quem tem é o Rubião. É o Rubião que faz isso é o escopo. Sim. É o detalhamento técnico de cada serviço que vai ser feito. Qualquer engenheiro... Vamos chamar de engenheiro condominial, mas eu ia falar qualquer engenheiro civil, não. Porque hoje você tem uma especialidade do engenheiro condominial, que ele conhece algumas coisas. Quando você ultrapassa disso, é óbvio que você tem que chamar o especialista de cada área, como é o caso de elevadores, sistema de gás, por exemplo. Modernização do sistema de gás. Sim. A gente faz muito diagnóstico e procedimento disso. Mas dependendo do nível do condomínio e da quantidade, né, do condomínio, a gente, obviamente, traz um engenheiro mecânico, porque é uma especialidade, gás Perfeito. é uma especialidade. Então, me perdi. Você estava falando de trazer o engenheiro especialista, de não ser um generalista. Isso. Para alguns casos você tem que trazer. Mas antes disso eu estava numa linha de raciocínio que eu me perdi aqui. Não, a gente está falando, ele está falando do passo a passo de como da montagem do escopo. Da montagem do escopo. Então, a montagem do escopo, ela é muito específica. Ela é muito específica. E você ainda tem uma outra questão que é o acompanhamento da execução. O acompanhamento da execução, que aí varia muito de caso para caso. Mas para que tudo isso? Para você não gastar o dinheiro numa impermeabilização e daqui a 6 meses, 1 ano, você está com o mesmo problema de perda de água ou contaminação. Ou que apareça algum aditivo de obra, né? Exatamente. Porque você sabe muito mais do que uma pessoa que vai orçar. Exatamente. E aí a pessoa pode mascarar alguma coisa ali e deixar mais obscuro para ele poder depois falar, olha, eu ganhei a obra porque o meu preço é metade do preço do que o concorrente, mas na verdade eu vou criar um aditivo aqui que vai ser o triplo do preço do meu concorrente. Exatamente. Aí o cara faz, ganha a obra e depois apresenta um orçamento de aditivo 2 vezes maior do que seria o outro orçamento. Sim. Então, para mim, vou fazer a última pergunta para vocês. Rapaz, já? A última pergunta. Sim. Que pena. Hoje eu vou falar. Hoje eu vou falar. A última pergunta. Eu gostaria de saber de vocês qual a diferença de um laudo de auto-vistoria para um prédio que foi construído através de pilotis, né, de estrutura de concreto, eu não sei como funciona, qual a diferença de uma para outra, e a outra que foi construída com alvenaria estrutural. Por quê? Às vezes, dentro do prédio, as pessoas que normalmente compraram um apartamento dentro de um condomínio que foi feito com alvenaria estrutural, lá tem um informativo dizendo que não pode rasgar a parede, não pode furar, não pode fazer nas paredes estruturais. Sim. E não é o que acontece normalmente. Né? Às vezes eu moro num condomínio que é feito assim e eu vejo as pessoas que arrancarem parede, várias coisas. Existe uma diferença quando vocês vão fazer esse laudo de auto-vistoria para vou botar que seja um condomínio convencional através de pilotis e um através de alvenaria estrutural? O que vocês acham? Existe no documento. No documento, a gente faz um descritivo da estrutura do condomínio. Né? E é uma diferença enorme, porque você tem muitos prédios que foi construído, tem um que a gente faz exatamente uma vistoria interna nas unidades, que ele foi todo feito em concreto armado, todo o esqueleto e todas as paredes são só de fechamento. Você pode tirar qualquer uma.
Correto. Eu vou dizer que esse seria o condomínio Isso. convencional. Você pode que é fazer o uma loft cortina, lotis. quebrar todas as paredes e deixar... Exatamente. Sim. Só que você tem outros condomínios que são todos de alvenaria estrutural que você não pode tirar nenhuma. Nenhuma. Nem a pequenininha do banheiro. Nem abrir um vão, vou fazer uma cozinha americana. Calma. Não, exatamente. Então, no laudo, fala dessa estrutura e entra nas recomendações, né? Esses itens. Por quê? Porque esse laudo de autovistoria mais uma vez, não esqueça disso. O laudo de autovistoria é um documento de gestão do síndico. Ele é para o síndico consultar, ele é para o síndico acompanhar. Então, qualquer informação adicional, qualquer informação esclarecedora que o síndico precise ter e que não necessariamente ele tenha que saber porque ele não é técnico, ela precisa estar no laudo de autovistoria para ele ser informado. E eu vou complementar essa pergunta para o Ashley, porque eu sei que ele é engenheiro calculista. E a minha maior preocupação dentro desses condomínios que são feitos através de alvenaria estrutural é a liberação das janelas de vidro, não. As cortinas de vidro. As cortinas de vidro. Que foi liberada pela prefeitura, né? Só que se a gente for colocar dentro das nossas varandas essas cortinas de vidro, vai aumentar, assim, muito peso que não foi projetado anteriormente. E alguns condomínios nossos, as pessoas já perguntam por que a gente não pode colocar se a prefeitura libera. Quando é feito, né, ainda mais os condomínios mais antigos, que é antes dessa lei, da colocação dessa cortina de vidro, você não acha que isso é uma... Hoje, né, se a gente for colocar as cortinas de vidro, acho que você não poderia ter uma bala estrutural, alguma coisa assim? Vamos lá. Primeira coisa complementando a resposta que o Rubião deu, se existe uma diferença técnica de uma NR ou uma NBR no método construtivo de alvenaria estrutural para alvenaria em concreto armado, é porque existe diferença de autovistoria, sim. Então, se existem normas técnicas diferentes, existem diferenças também na forma de avaliar aquele prédio. A gente avalia baseado em normas, né? Quando a gente avalia, tanto eu como avaliador de estrutura, quanto o Rubião como avaliador global de uma edificação, a gente sempre está pautado em norma técnica. Né? A gente vive em norma técnica, né? Então, isso é importante, sim. A sua pergunta é muito pertinente. E agora, voltando ao assunto que você tocou, quando você faz uma adição de carga numa edificação, seja ela qual for, você precisa ter um embasamento técnico para fazer aquela adição de carga. Seja uma cortina de vidro, seja uma piscina na cobertura, seja como uma vez em Padre Miguel que eu fui chamado ao expresso porque uma pessoa decidiu botar uma piscina Tony de 2.000 litros na varanda de um prédio. E botou 2 toneladas na varanda do prédio para o filho ficar brincando. Então, assim, eu já vi casos em Irajá que a pessoa fez uma piscina no lugar da cama dele, do quarto. Ele tirou o colchão, fez uma piscina usando como uma banheira a vizinha azulejada, e ele botava o colchão em cima com madeirite. E aí, quando ele queria utilizar uma banheira dentro do quarto dele, ele tirava o colchão, tirava o madeirite e entrava na piscina dele dentro do quarto. Essa eu nunca vi, não. Sabe como foram descobrir? Vazamento. Vazamento na unidade de baixo. Aí foram entender por que tinha vazamento na unidade de baixo naquela direção do quarto. Aí foram descobrir que tinha uma piscina instalada embaixo do colchão. Que loucura. Então, quando a gente pensa que tudo isso é uma adição de carga, a gente, para falar para você sobre deve-se adicionar, pode-se adicionar ou possibilitaria adição, tudo tem que ser baseado no cálculo estrutural daquela edificação. Perfeito. E quando a gente se baseia no cálculo estrutural, uma pessoa que está aqui, que pode te ajudar, além eu mesmo, que eu posso avaliar a estrutura do prédio, baseado na construção, carga por metro quadrado, tipo de edificação, tem o Rubião que pode fazer a avaliação disso como um todo. Sim. O Rubião vai ser contratado. Se ele achar que ele, porventura, ele precisa de um calculista estrutural para poder dar a autenticação daquilo dali, ele vai me contratar, ou ele vai contratar outro, e aquilo ali vai ser feito. Então, assim, eu não digo nem que pode, nem que não pode. Sim. Eu nunca pensei que eu ia falar essa palavra. Depende, tu vai falar depende. Depende exatamente de que situação foi, como foi a construção, qual é a carga projetada, como foi a estrutura. Como o Rubião disse, tem prédio que é todo de concreto. Tem prédio que é de alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, as lajes são apoiadas no próprio bloco. Então, se você tirar uma parede, você tirou o bloco e a laje vai cair. Sim.
De concreto, não. Às vezes ela é feita já pensando nisso. Então, cada caso é um caso e tem que ser estudado. Por isso que existe uma importância tão grande nesse tipo de avaliação ali. Qualquer tipo de rasgo, qualquer tipo de abertura, de ar-condicionado, de rasgo em parede, furar a parede, nada disso ao meu ver, como engenheiro calculista, ele é completamente proibido. Ele deve ser avaliado. Entendi. Perfeito. Não é, Rubião? Perfeito. Concorda comigo? Perfeito, claro. Porque se você falar... Vamos lá, vou usar um exemplo aqui que eu tô falando demais hoje, mas imagina uma viga de concreto. Uma viga de concreto. Quantas vezes você já viu um furo numa viga de concreto passando uma tubulação de 100 milímetros? Mas eu posso fazer um furo na viga de concreto? Pela lógica, não deve ser feito. Pode ser feito? Pode. Como? Da forma adequada. Você vai calcular, saber a posição exata. Exatamente. Você sabia que a posição que um furo é feito numa viga influencia diretamente na resistência ou na perda de resistência dela? Não sabia. Então, é altura. Quanto mais próximo da linha média, do meio dela, menos compressão e tração está sendo feita. Área neutra. Então, né, a área neutra, é a linha neutra daquele elemento. Então, assim, pode ser feito? Pode. Pode ser cortado o ar-condicionado? Pode. Calma. Só faz uma avaliação. Depende. Chama o Rubião. Depende. Chama o Rubião e o Rubião vai dizer pra você se você pode ou não pode. Entendi. Tá bom? Perfeito. Posso fazer a última Muito pergunta bom. minha Não, agora? eu já encerrei. Então, Hoje eu bati meu recorde. Hoje eu vou fazer uma pergunta nesse momento pra você, Rubião. Vamos falar sobre unidades habitacionais. Muito super pertinente. Né? Muito bom. Obras dentro de unidades isso que habitacionais eu tô falando. e quais são as necessidades de documento e quais são as obrigações que um apartamento tem que ter perante ao condomínio. Sim. Beleza? Existe uma norma hoje, uma lei, não existe? Existe uma norma, isso também é outra. Síndico, tudo em engenharia condominial precisa ter um procedimento. Opa. Põe essa palavra Mantra na cabeça. procedimento. Qual procedimento? Qual procedimento você vai seguir? Então, obra dentro de condomínio, eu tenho um contrato na Barra em que toda vez que vai fazer uma obra, eles me chamam lá para eu conversar com o executor. Primeira coisa, primeiro documento, ART ou CAL, se for arquiteto, ART, discriminando na ART, anotação de responsabilidade técnica do profissional que vai acompanhar a obra, discriminando tudo que vai ser feito. Primeiro documento. Dependendo do que for a obra, se for uma retirada, né, de parede, ele tem que dizer a metodologia que ele vai retirar, como ele vai retirar, ele tem que ter um memorial descritivo dizendo como ele vai fazer aquilo. Perfeito. Né? Eu tenho pronto. Vamos para casos, eu gosto de casos práticos. Tive um agora na Barra que ele pediu para retirar uma piscina redonda da cobertura e colocar uma piscina quadrada com o mesmo volume. Aí ele disse, então pronto, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, nesse caso específico, ele precisa de um ART, de um projeto e de uma memória de cálculo, mostrando as cargas que existiam, em que cargas, em que vigas e pilares. Isso, área de distribuição que está indo, e as novas cargas para a gente olhar, comparar envoltória. É uma história aí dos engenheiros. Mas a gente precisa de um responsável técnico que diga, ok, essas novas cargas passaram por esta memória de cálculo assinada com CRE, com RT, dizendo assim, ok, isso aqui passa. Então, tem toda uma documentação. A primeira documentação não vai fazer interferência de obra dentro de uma unidade sem ART. Perfeito. Porque isso pode recair sobre você, síndico. Não abre exceção, né? Não abre exceção. Não abre exceção. Não porque abre quando exceção. abre uma exceção, vira Não regra, abre exceção, né? porque se você abrir uma exceção para uma cortina de vidro, Sim. se você abrir a exceção para uma troca de piso, que muitas vezes é um aumento de carga, Sim. tá? Você vai abrir a exceção para retirada de uma parede. É muito mais fácil o síndico impor que aqui dali é regra global para tudo que tem que ser feito. Exatamente. Porque quando a pessoa vem a pergunta, olha, é uma regra. Uma regra. Exatamente. Se eu não abrir mão para você, tem que... Ah, mas é meu... Olha, mas eu fiz para todo mundo. Eu faço para mim, quer dizer... Não. Se o síndico também der o exemplo, né? Sim. Se o síndico der o exemplo e ele mesmo, quando uma obra ele fizer, entregar toda a documentação para o condomínio, ele vai lá, olha, eu fiz. Por que você não pode fazer? Então, Agora, eu imagino, agora é a pergunta para o Marcelo. Eu imagino, quer dizer, se isso estiver na convenção, melhor ainda, né? Não sei como... A troca de... Não, porque normalmente... Não, a obrigatoriedade da Então, RT, embora ela já esteja em normalmente norma. já é lei, né? Na verdade, é lei. É A lei. gente, como inclusive, síndico, é obrigado. Fernando, quando você puder, você, depois na edição do vídeo, você joga esse número dessa lei
de obra para unidade condominial, que existe uma lei, eu esqueci agora o número dela, mas é uma lei que determina cada serviço e cada tipo de serviço que exige a RT. Por exemplo, substituição de um ar-condicionado, exige? Às vezes exige. Verdade. Substituição, você sabia? O Rubião deve saber disso. O que disso. não exige normalmente é pintura, tá? Pintura não Pintura exige. você pode fazer. Quer ver uma coisa que exige? Troca de revestimento de piso. Isso. Porque a pessoa está tirando um piso fino, antigo, ou uma tábua corrida, vai botar um porcelanato de um granito, vai botar um granito. É verdade. Entendeu? Tem caso que assim, eu não sabia que tinha aplicação de gesso no teto. Parece que não, até leve. Mas já parou pra pensar que o gesso é preso na laje de cima? Sim. Às vezes a pessoa de cima trocou o piso dela por um porcelanato de alta espessura, que já chegou no limite último de utilização, e o de baixo ainda fixou um gesso preso no dela. Um drywall. É um drywall. Então, assim, na verdade, tudo precisa estar pautado e documentado para que na hora de uma obra a pessoa saiba exatamente como foi feito, o que foi feito, qual troca foi feita. Então, e tem um histórico, né? Tem um histórico da intervenção. O condomínio precisa saber. Mudança hidráulica, às vezes a pessoa tem mudança hidráulica na tubulação de... que mais tem? Sim, que mais tem? Perdeu pressão no meu apartamento depois da obra. Depois da obra de tal pessoa não tem mais pressão na água. Mas o cara nem mexeu na água, mas intervenção na coluna do condomínio. Esgoto. Tem gente que o esgoto tá passando no meio da sala, dentro de uma parede. Aí fala assim, quebrou a parede e fala assim, não, mas eu não posso ficar com esse cano aqui de esgoto. Não, você vai ficar aí, porque se você fizer a manobra desse cano agora, você vai criar um problema pra vazão desse condomínio. Então, cara, é muito assunto. Que prazer de estar com o Rubião aqui, meu irmão. Eu agradeço muito. Que muito legal. É verdade. Rubião, eu quero te agradecer pela sua presença, eu quero falar que é um assunto que a gente poderia ficar falando, eu e você e Marcelo, mas 3 horas. Sim, porque a gente tem história para contar demais. De repente, lá na frente, a gente faz um outro podcast contando só histórias de auto-vistoria para poder falar sobre isso, que eu tenho certeza. Eu quero que você fale, antes de a gente terminar, quais são os serviços que a sua empresa faz. Tá, mas antes disso, me dê 30 segundos. Eu queria realmente... Eu te dou 45, cara. Eu tenho realmente parabenizar vocês. Síndico, toda essa captação de informação que foi falada aqui, né? Toda essa informação, claro que a gente entrou com algumas informações técnicas, mas no bojo é um nível de informação para você tomar a melhor decisão para a sua gestão. Perfeito. Então, isso é fantástico, porque a gente eleva o nível dos serviços condominiais e da sindicatura a nível global. E isso é fantástico para que a gente possa realmente atender, né, melhor os condôminos. Sim. Nosso objetivo final é esse. Perfeito. Prestar um excelente serviço à sociedade. E que eles saibam que está sendo bem atendido, porque se eles entenderem mais, eles sabem quando ele está sendo bem atendido e quando não está. Difícil é quando ele não sabe qual é o parâmetro. Exatamente. E aí, sem parâmetro, você não sabe se você está tendo um bom serviço ou não. Exatamente. Né? Se ele tiver conhecimento, ajuda. E quando você exigir gestão, você obriga os prestadores de serviço a lhe dar uma qualidade melhor de serviço. É verdade, e aí você vai elevando o nível de serviço. Em homenagem ao Rubião, no dia do lançamento desse vídeo, vocês vão me avisar, eu vou lançar um vídeo no canal da minha empresa para poder falar sobre a importância do escopo de obra bem montado. Feito, para as empresas, que aí eu vou, inclusive, tocar na empresa do Rubião de novo sobre isso. Perfeito. Tá bom, Rubião? Perfeito. Você me permite? Claro, claro. Fique super à vontade. Tudo que possa contribuir. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. Não tem como ter gostado, né? Mas vai que a pessoa não quer saber mais informação, né? verdade, E a pessoa... eu tenho certeza que tem dono de empresa hoje que não gostou do assunto. Não é? Porque ele quer enganar, ele quer... Não gostou hoje, mas vai gostar lá na frente. Pessoal de casa, muito obrigado e tchau, mundo condominial. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez.